Muito bem, inventores e inventoras da história. Será que um atleta olímpico pode fazer manifestações políticas durante os Jogos? Vamos ver isso? Partiu! Então, pessoal, e olha só, estamos todos nós curtindo aí apaixonadamente os Jogos Olímpicos, é muito bacana, né? Agora, olha só, já nesses Jogos de Tóquio 2020, que está acontecendo agora em 2021, nós já tivemos algumas manifestações de ordem política por alguns atletas que estão participando desse grande evento. Veja só, quando as Olimpíadas surgiram na Grécia Antiga, elas homenageavam aos deuses. E por esse respeito, por essa dignidade, cessavam-se as guerras e, eventualmente, então, as cidades-estado do mundo grego que participavam dos Jogos, por exemplo, cessavam essas animosidades para competirem lá nas diversas modalidades do período. Porém, lá quando o Barão de Coubertin trouxe de volta a tradição das Olimpíadas para a era moderna, ou seja, as Olimpíadas de hoje vêm com o Barão de Coubertin, né? A tentativa foi também de excluir as Olimpíadas de critérios políticos, de fatores ou de disputas políticas quais sejam, ok? Ocorre que existe dentro das regras que fundamentam a participação e o comportamento dos atletas a tal regra número 50. E essa regra número 50, ela foi formada, a ideia dela vem ali pelos idos de 1956. E ela proibia terminantemente qualquer tipo de manifestação política por parte dos atletas que estivessem lá participando dos Jogos Olímpicos. E veja só, pessoal, por iniciativa, por pressão dos atletas olímpicos, em julho de 2021, o ano em que está ocorrendo aí os Jogos de Tóquio 2020, né, ocorreu uma mudança histórica na regra 50. Então, em julho de 2021, por essa pressão, ocorreram algumas flexibilizações, haja vista que muitos atletas se sentiam bastante censurados no seu direito a ter opinião política, a participar de questões políticas. E aí, algumas aberturas foram dadas. Por exemplo, agora é permitido que os atletas façam posicionamentos políticos antes ou após as competições das quais eles estão participando. Também podem, obviamente, dar entrevistas à imprensa que eventualmente tenham ali um teor político. Na realidade, essa parte da entrevista já era tolerada antes mesmo da alteração aí da regra 50. O que continua proibido pelo Comitê Olímpico Internacional? O atleta, portanto, ele não pode fazer qualquer tipo de manifestação de ordem política durante grandes cerimônias, como, por exemplo, a abertura dos Jogos, o encerramento e a cerimônia do pódio, da entrega das medalhas. Assim como também ele não pode fazer qualquer tipo de manifestação, por exemplo, durante ali a sua estada na Vila Olímpica. Na Vila Olímpica não pode ocorrer esse tipo de manifestação, ok? Agora, também tem uma regra. As manifestações, elas não podem atacar direta ou indiretamente algum indivíduo, algum país ou alguma instituição. Então tem fatores limitantes. Olha só, pessoal, por exemplo, quando nós pensamos nessa alteração da regra 50, que ocorreu em julho então, de 2021, ela responde também ao contexto que ocorreu lá nos Estados Unidos das manifestações do Black Lives Matter, logo depois do assassinato de George Floyd, um homem negro dos Estados Unidos, por um policial branco, que despertou de novo toda a questão racial naquele país. Então isso acabou insuflando também a classe esportiva, os atletas profissionais dos Estados Unidos, né, dentro dessas manifestações. Você até já viu, inclusive, na Fórmula 1, Lewis Hamilton fazendo protestos abertos contra o racismo, inclusive, né? Então, quer dizer, nós temos que perceber que o evento olímpico está sujeito à história, está sujeito ao movimento histórico. Muito embora os comitês olímpicos nacionais, então os comitês olímpicos locais, eles têm uma certa autonomia de tratar essas formas de manifestações políticas de um modo particular. Agora, olha que interessante, não ache você que é apenas um indivíduo ou outro que eventualmente se manifesta politicamente nos Jogos Olímpicos. Já ocorreram, inclusive, durante a Guerra Fria, manifestações de delegações de países inteiros. Por exemplo, nos Jogos de Moscou,
né, em 1980, os Estados Unidos e países do bloco capitalista simplesmente não foram aos Jogos, boicotaram os Jogos. Em resposta, nos Jogos de Los Angeles, Estados Unidos, em 1984, a então União Soviética e parte do seu bloco aliado também se ausentou dos Jogos naquele país. Ou seja, eu estou falando para vocês que literalmente países inteiros se abstiveram. Nos anos 50, por exemplo, países do grupo do mundo árabe, né, se levantaram contra, por exemplo, as guerras árabe-israelenses, contra a presença de Israel, inclusive. E alguns países também se abstiveram de participar em jogos porque não aceitavam a presença de Israel. Por outro lado, nos Jogos de Munique, nos anos 70, por exemplo, ocorreu inclusive um atentado terrível contra a delegação israelense, que também foi um ato político bastante sério e causou grande comoção internacional. Portanto, os Jogos Olímpicos, apesar de todas as restrições no que diz respeito à participação política, eles têm um histórico bastante ativo desse tipo de participação. E olha só, pessoal, um dos eventos mais importantes, mais marcantes, aliás, né, de participação política, de manifestações de ordem política nos Jogos Olímpicos, ocorreu com dois velocistas afro-americanos lá dos Estados Unidos, o Tommie Smith e o John Carlos, nos Jogos da Cidade do México em 1968, quando eles dois, no caso o Tommie Smith, medalha de ouro, e o John Carlos, medalha de bronze, ao estarem no pódio, durante a execução do hino dos Estados Unidos da América, eles levantaram, cerraram, estavam descalços inclusive, tá? Cerraram os punhos com uma luva preta e baixaram a cabeça. Era um movimento, né, um símbolo ligado ali aos Panteras Negras, né? Então chamando a atenção da questão racial. Por pressão do COI, uma grande pressão do Comitê Olímpico Internacional, o Comitê Olímpico dos Estados Unidos puniu os dois, inclusive mandou os dois para casa mais cedo, diga-se passagem, que é uma das passagens mais importantes da história. Hoje, o Tommie Smith e o John Carlos, que naquele momento foram punidos, são lembrados como referências, né? São inclusive bastante admirados pela coragem que eles demonstraram de chamar a atenção à causa afro-americana naquele contexto dos anos 60, onde essa causa realmente estava em alta, tá? Por exemplo, também no contexto da extinta União Soviética, do mundo socialista, ocorreu coisa semelhante. E aí, por exemplo, nos mesmos Jogos de 1968, Cidade do México, nota que ali o negócio ferveu, você teve uma atleta, né, uma ginasta tchecoslovaca, vou colar o nome dela aqui, a Vera Kalavslaka, né, que era durante a execução dos hinos e tudo mais, ela virou o rosto da bandeira soviética. Ela se negou a olhar para a bandeira soviética durante o momento do hino nacional. Por quê? Porque durante o ano de 1968, lembremos, ocorreu lá a Primavera de Praga, quando então o regime soviético invadiu a capital da então Tchecoslováquia, depois que o povo tchecoslovaco havia se levantado naquele contexto ali político da Guerra Fria contra o autoritarismo soviético. E aí então, em protesto, a Vera virou o rosto quando de frente para a bandeira soviética. Também já ocorreram manifestações, por exemplo, de atletas brasileiros na história, como por exemplo, até vou colar aqui nos Jogos de Atenas em 2004, quando o Diogo Silva, do Taekwondo, por exemplo, também fez lá uma representação do mesmo gesto do Tommie Smith, com a mão cerrada. Também nos Jogos do Rio 2016, um maratonista etíope, ao passar pela linha de chegada, cruzou os braços no alto em referência à sua etnia, que estava sofrendo opressão lá na Etiópia. E agora, recentemente, inclusive nos Jogos de Tóquio, uma atleta dos Estados Unidos, durante o pódio, na entrega da medalha, ela também cerrou os braços ao alto, chamando, por exemplo, a atenção à questão negra, que é uma questão que também ela defende, e à questão LGBTQIA+. Né? Quer dizer que ela também chama atenção, inclusive a questões de ordem de gênero, sexualidade e tudo mais. Então veja, várias pautas já passaram pelos Jogos Olímpicos. Ou seja, curtiu? Percebeu? Sim, as Olimpíadas, elas possuem uma limitação na atividade e na manifestação política dos atletas durante os Jogos. Entretanto, apesar de todos os limites, é a história. A história, ela acontece. A história, ela se impõe. Né? Então, claro, cada atleta que já se manifestou politicamente nas Olimpíadas, obviamente teve lá suas razões, teve lá suas motivações, teve seus porquês, dentro da realidade dos seus países ou mesmo de algum contexto de ordem global. E, inclusive, como mostrei para você, não só atletas, mas países inteiros.
O fato é que, apesar das tensões, apesar dos momentos duros, né, que também ocorreram e já ocorrem durante os Jogos Olímpicos, o fato é que, vamos combinar, nesses tempos atuais, é um certo calorzinho no coração poder assistir a esses jogos. Tranquilo? Queridos, espero que tenha curtido. Já sabe, segue a gente aí nas redes sociais, dá a tua curtida aqui nesse vídeo e, claro, compartilha essa ideia, compartilha no nosso canal. No mais, um fortíssimo abraço e que a força, claro, sempre esteja com vocês. Tchau, tchau!